Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Essa é a edição número 43 do Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente na alegria que essa ordem proporciona. Essa é a parte sonora da newsletter que você acessa também em solada.com.br. E eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Fala pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Se vocês estiverem ouvindo alguns ruídos do lado de fora, é porque tá calor demais para deixar a janela fechada. E provavelmente pode ser que tenha rojões, né? Afinal, esse bairro aqui não é famoso. Estamos gravando durante partidas de campeonatos sul-americanos que não disputamos, mas que a torcida do bairro aqui está motivada para acompanhar. Em compensação, como é que é no momento de cerimônia de extremos, eu fui pegar um casaco antes de gravar, porque o frio hoje foi um dia de 28 graus em Porto Alegre, que já está caindo a temperatura de novo. Então, assim, Então, aqui hoje está sendo um dia de calor e com essa névoa de fumaça que tá vindo desde a Amazônia pra cá, com ar insuportável de respirar na cidade. Então, se eu tiver rouco, não foi efeito de taquera ontem. Ou também foi efeito de taquera ontem. hum, não, bah, esse troço da Amazônia aí, tipo, eu vi pela janela, assim, que eu consigo ver bem aqui, tem uma vista legal e, não, tem isso pra caramba. Mas como é que é? Não, 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 que queimada lá não me pega, é. E olha, não é a primeira vez que acontece isso, tá? Tipo, Não, virando isso. evento anual praticamente, assim. Isso, não. 5 anos atrás em São Paulo, um dia 3 da tarde escureceu por causa disso. Isso. Eu tava tentando lembrar essa história. Eu lembro que eu tava aí por alguma coisa, a gente tava indo num fim de semana, mais ou menos, nessa coisa, eu lembro que deu uma ruim por aí. Mas só para vincular como é que é colocar o marco temporal, este não é um podcast sobre pontos, tá? Você pode ficar tranquilo. Não, poxa, como não assim? Não, as devidas Nós homenagens. vamos jogar o peão da casa própria pra escolher ali. É, Vamos abrir as portas da esperança. não, aqui é Porta dos Desesperados, como sempre. Ele diz, É, Sérgio Malandro em Hora do Capeta, o maior. Sérgio Malandro segue vivo, dizem. Exatamente. Como é que é? A gente brinca que esse é o momento capa do Chico Buarque do podcast, né? Tipo, tem uma parte que tá feliz, uma parte que tá totalmente possessa. Essa quantidade de raiva que Corinthians me faz passar. O que não era pra ser, tava sendo uma classificação protocolar, daquela que eu tava pensando o que eu vou comer quando chegar em casa no intervalo do jogo. E aí termina com um alívio catártico, com você gritando, feito um retardado numa disputa de pênaltis. Ah, nossa. O pior disso tudo é que o time só patina, sabe? E patinou nesse jogo de novo, assim. E vai avançando nas Copas, sabe-se lá como, mas não sai do lamaçal do brasileiro. E aí é desgraça. Você pode. O risco de você estar disputando uma final de Sul-Americana e tá com jogos decisivos para não cair no Campeonato Brasileiro na mesma semana. Não vai ser inédito já. Outros times já passaram por isso no Brasil. Não é pela primeira vez na televisão, como disse. Exatamente. Mas eu brinco assim, como é que é? Vocês escalam meias, vocês vão com um time mais ou menos escalado, entende? Então, assim, O técnico não faz a menor ideia da escalação do time titular e ninguém faz porque não teve projeto nenhum para montar esse elenco. Foi, todo mundo foi chegando e vai entrando aí. O técnico também foi chegando e aí uma hora a gente espere que descubra um time, esse time engrene e consiga escapar do rebaixamento. ué, Tá cada vez menor o espaço de tempo para isso acontecer. exatamente. Quantas rodadas faltam? É, É, a gente brinca que na semana passada, que nós terminamos de gravar o podcast do Doris Smith, a gente falou assim, tá, não, beleza, como a gente vai? Daí eu brinco que, tipo assim, eu tô no compasso de espera pelo disco novo do Gilmour. Então a gente brincou assim que essa edição seria edição, como é que enquanto o disco novo do Gilmour não vem, mas a verdade é maior do que isso, né, Thiago? isso é verdade. A gente vai falar de um outro senhor idoso que adora ficar falando pelos cotovelos, e só que não é o Roger Waters. Um outro senhor, como é que a gente já falou, como é que é peça recorrente desse podcast? Exatamente. E Figurinha carimbada. tem duas, na verdade, hoje. Tá? E eu brinco que também é um bom motivo para explorar o senhor Thiago Savatagipédia, como é que é? Isso. Abra a campanha no Catarse. Vamos fazer o Thiago escrever uma biografia definitiva em português e inglês do Savatage. Tentar não copiar, não só fazer um
copy-paste e meter no tradutor do Google os liner notes. Exatamente. Mas vamos lá, porque assim um motivo. É um disco daqueles discos interessantes. A gente brinca assim que talvez não é dos grandes clássicos do metal, mas ele é um disco que tem seu sabor. A gente estava lembrando, fechamos, como é que hoje esse podcast foi gravado dia 21 de agosto. No último dia 16, fechou 30 anos do lançamento de Handful of Rain. É o primeiro disco do Savatage realmente pós Chris Oliva. E acho que essa é uma forma muito rápida de falar desse disco, né, Thiago? Acho que ele tem um contexto muito maior por trás. É isso, assim, né? O contexto do Savatage aí em 1993 para 94 é um contexto Noai banda. A banda acabou ali, assim. Tanto é que dá para chamar o Handful of Fame de quase um disco solo do John Oliva, assim. Se o John Oliva cantasse, seria um disco solo dele, assim. Mas vamos lembrar, a gente já tem um episódio que eu falo do Chris Oliva, dos 30 anos da morte do Chris Oliva, a gente conversa sobre isso, que foi no final do ano passado, episódio 10 ou 11, alguma coisa assim. E 17 de outubro de 93, assim, até aquela data, o Savatage estava numa espécie de segunda vida, um second coming do Savatage, assim, uma segunda vinda do Savatage, porque a música Edge of Thorns tinha conseguido dar um certo renascimento para a banda. Assim, o primeiro disco com o Edge of Thorns foi o primeiro disco com com o Zach Stevens cantando, sem os vocais de John Oliva. E esse disco tem uma certa repercussão nas rádios rocks americanas, assim, nas rádios de mainstream radio. Ele é muito, a música Edge of Thorns é bem tocada, o Zach Stevens com uma imagem mais de galã, acaba tendo um clipe com alguma rotação na MTV, o vocal dele, esse vocal mais humano e dele, esse vocal que não é um vocal que causa tanta repulsa, mais neutro de certa forma, É o belo desse. acaba caindo bem dentro das rádios rocks e essa coisa de Savatage não tão metal, basicamente adotando uma espécie de hard rock noventista, que é um pós-grunge, que não é exatamente alegre, é um pouco melancólico, sem ser depressivo. Aquilo estava ressonando, né? Então o Savatage tinha feito tour pela Europa, tinha feito tour pelos Estados Unidos, estava se preparando para sair ao lado de uma turnê, ao lado do Vince Neil, que então estava fora do Motley Crue, mas ainda carregando um pouco dos fãs de Motley Crue. Savatage ia fazer essa excursão, tocando para os velhos do hard oitentista nos anos 90. E aí a morte do Chris Olive interrompe tudo isso daí. E a banda efetivamente acaba. Assim, o caminhoneiro bêbado que pega no acidente o carro do Chris Oliva e da Dawn Oliva voltando de um festival ali na região de Tampa. O John Oliva surta. Assim, ele já não estava mais no Savatage, o John Oliva não fez a turnê do Edge of Thorns, não tem o John Oliva na banda, é o único momento que o John Oliva não toca ao vivo com o Savatage, é nessa turnê do Edge of Thorns. Mas cada um dos membros que estavam tocando com o Savatage, que ainda tinha o Johnny Lee e o Zach Stevens, que tocam no Edge of Thorns, e aí tinha o Wes Garren e o Andy Gang, que era o guitarrista base e o baterista, não sei se respectivamente, mas que fizeram a turnê junto, cada um vai para um lado, a banda acaba. Efetivamente não existe mais banda, ali termina. Assim. Então, o que acontece é o John Oliva tá surtando e o John Oliva já é um ser autodestrutivo por natureza, assim. Esse é um ponto assim, E que tem que estar na mente de quem está nos ouvindo. Assim. isso, então o John Oliva já tinha passado várias vezes por rehab, já tinha saído do Savatage muito porque tinha se afastado do Savatage muito porque o ritmo de turnê era um ritmo que levavam que era o pior dele para a vida. Então, ficou claro ali pro Paul O'Neill, principalmente, que era o cara que se importava com o Savatage, e que se importava com o John Oliva também, que a coisa não ia acabar bem se deixasse os caras ali levarem o seu tempo para se recuperar. Principalmente se deixasse o John Oliva levar o seu tempo para se recuperar. É que João Oliva tem tempo. Então, a ideia do Paul O'Neill foi: vamos fazer uma homenagem ao Chris Oliva, vamos tentar gravar algo, fazer uma música de homenagem para ele, para ocupar esse espaço enquanto a banda se reagrupa e pensa nos seus próximos passos, assim. E isso era mais de forma do tipo, John Oliva não ia falar, não, não vou escrever uma música pro meu irmão. Obviamente ele ia aceitar, era irrecusável, então eles foram lá para começar a trabalhar nessa música que seria a Lonely Brief.
problema é que assim, conforme essa música tomou forma e eles tiveram a ideia, vamos gravar essa música, eles chegaram para a gravadora do Savatage, que é ainda no caso era Atlantic nos Estados Unidos, e a Atlantic tava nada a fim de financiar um single para a banda. Falou, não, vou financiar um single. Então a banda ainda estava sob contrato, e aí gravar uma coletânea não era uma coisa que parecia, eles não tinham material ao vivo de qualidade para lançar, então a banda ainda tinha contrato, então assim, para poder sair essa música ia ter que sair no formato de um novo disco. E aí pro Paul Neil acabou sendo, já que já tá o John Oliva já tava, eles já estavam trabalhando uma música nova, trancou o John Oliva no estúdio Morris Sound da Flórida, que é o estúdio de referência das bandas de death metal daquela época. Ah, Hoje esse estúdio é de propriedade do Trans-Siberian Orchestra, chama é. Nightcast ou alguma coisa Studios, mas é o Morris Sound, do antigo Morris Sound. E trancou o John Oliva lá e falou: vamos gravar esse disco, vamos compondo aí, vai escrevendo coisas. E só que assim, como ia ter que sair como Savatage, eles iam precisar reativar a banda. Então aí John Oliva, o Paul Neil entrou em contato com todo mundo, só que Paul Oliva e o John Neil, o Paul Neil e o John Oliva. Só que ninguém respondeu. Tava todo mundo no seu canto, todo mundo lidando com a morte do Chris Oliva do jeito possível, e o John Oliva foi fazendo as coisas sozinho nesse intervalo ali. E aí, assim, final da festa, o John Oliva compõe tudo, vai gravando tudo, assim. Só que tinha um grande problema nisso, né? O John Oliva, assim que ele sai do Savatage, ele assina um contrato com uma gravadora alemã que chama Gun Records, para Isso. lançar o disco que chama o disco do Dr. Butcher. E isso acaba, como a Gun tinha receio de que o John Oliva fosse voltar para o Savatage imediatamente, fosse ter na mão um projeto paralelo, ela Uhum. faz um contrato do tipo: se você voltar para o Savatage, você vai ter que me pagar uma multa altíssima. E nisso a coisa de Oliva não pode aparecer num disco de Savatage como membro da banda. Então assim, o cara grava o disco inteiro e ele não pode aparecer como membro da banda. Então, o que que a gente faz? Aí o primeiro projeto, ó, vamos lançar um disco com o vocalista que eu não posso colocar a cara dele. É, exatamente. E aí eles dão um jeito de chamar pro Zack Stevens e falar: Zack, Mas, reaparece, quem vai ter que gravar a voz só aqui é você mesmo, não tem jeito. E isso daria até um ar de continuidade pra banda. O pessoal ia ver, não, o Savatage em ascensão das rádios de mainstream continua, o vocalista continua ali com a banda. E assim, a ideia original deles era chamar o Chris Caffery de volta pra banda. Chris Caffery que fazia parte do projeto do Dr. Butcher, mas ele não estava envolvido nesse contrato que o John Oliva assinou. John Oliva alega que quem fez isso, na verdade, foi o empresário, não foi a gravadora. Sabe-se uhum. lá o que O seu livro é aconteceu assim. nisso daí. Mas é. Só que o Chris Caffery estava alheio, não queria, né? Ele não pensava na possibilidade de uma continuação do Savatage sem o Chris Oliva, então ele não quis se meter nisso daí. Então o Savatage ia precisar de alguém para gravar os solos de guitarra, afinal é um disco de metal. E aí eles resolveram apostar num cara ali que estava desempregado naquele momento, tinha saído havia pouco tempo de uma banda de thrash metal, tinha feito um disco e uma turnê com o Stuart Hahn, que foi o baixista que era baixista do Joe Satriani. Tava pensando em expandir seus horizontes musicais, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Furinha carimbada. Como é? Futuro. É um dos que, um dia que o Solada tiver um festival, a gente contrata aí. É isso. E daí eu Vai te vir tocar jazz no nosso festival. exatamente. Aí eu ia te perguntar assim, fazer um disco em homenagem a uma figura-chave tão importante de uma banda talvez seria o caminho natural. O Savatage vai nisso de uma maneira diferente. Isso eu sei que tem uma diferença, e eu até depois, quando previamente vi o roteiro, eu deixei até depois, tipo assim, fazer o disco desse jeito, descarregar a raiva desse jeito, de que forma seria diferente do que fazer um disco tributo ou fazer uma coisa tipo assim, vamos fazer uma suíte de músicas em homenagem. Então, não, veja assim, eu não entendo muito assim, disco tributo. Eu acho assim, se todo mundo tivesse envolvido ali, o que Sabotage faria era lançar Alone You Brief, ou como single, ou como uma música nova de uma coletânea ali. Só que não era uma banda de greatest hits para ter uma coletânea para chamar a atenção. Inclusive a fase nova da banda era uma fase nova que
não tinha muito a ver com a fase do passado, então Tava abrindo o horizonte. exatamente, não tinha tanto esse interesse por isso. Pegar um disco ao vivo, acho que eles não tinham material ali da turnê do Edge of Thorns pra lançar um disco ao vivo. Tanto é que o Edge of Thorns eu só tenho bootlegs dele, não tem nada com gravação profissional, nada com gravação de rádio sequer, assim. Então, os únicos materiais ao vivo que eles tinham, ao vivo que eles tinham do Savatage era um material da época que o John cantava ainda, de vários shows de rádio, várias coisas gravadas que a banda tinha ali até então. Então, assim, eles vão colocar e vai começar a gravar um disco, e aí você começa a gravar um disco, você não vai conseguir. Eu acho que eles não tinham cabeça pra fazer um disco temático de tributo. Uhum. Então vai ser um disco novo da banda com a música, uma música que homenageia o cara que morreu, que era basicamente uma das almas, Uhum. metade da alma da banda ali. Então, assim, aí acho que vamos ver o que que ia acontecer, né? O John Oliva precisava fazer isso para que ele não sucumbisse à sua própria autodestruição enquanto surtava por ter pedido o irmão. John Oliva sempre colocou que ele sempre achava que ele ia morrer antes do Exato. irmão. E isso, para ele, o irmão ter morrido antes, para ele era uma coisa que não fazia sentido na cabeça dele, porque ele era o cara que não sabia se controlar, nada. Já bem vimos isso na prática. Exato. Como é que é episódio sobre opinião e companhia limitada. Mas essa coisa, tipo assim, ele é um parênteses assim, até que não tá no roteiro e o John Oliva é um gênio. O John Oliva é uma senhora cabeça musical, uma cabeça musical como poucas. Mas como é que é o balanço na hora de compor o personagem ali, ele contrapõe com algumas coisas bem complicadas, Né? assim. E ele é um disco bem raivoso, assim. Não sei se acho que eu fico muito com a impressão da Talking Cobras no começo, assim, tipo, é um disco raivoso, É, assim. né? Parece que deixa a melodia de lado, tá raivoso, assim. Eu não tenho, eu tenho a impressão extremamente contrária disso. Pra mim, ele é um disco extremamente melodioso, mais melodioso do que o Edge of Thorns, assim, até mesmo porque não tem um guitarrista acompanhando o disco inteiro na composição, faz com que as músicas fossem compostas muito na base do violão e do piano pelo John Oliva, e não ter um rifeiro ali transformando tudo aquilo em metal. Agora sim, né? Tipo, o Talking Cobras e a Nothing Going On, Nothing's Going On. Era engraçado a Nothing's Going On porque tem no meu disco, ele tá escrito Nothing Going On no encarte, onde você coloca pra escrever, e Nothing's Going On no encarte, assim. Então, tipo, É. nunca soube muito bem qual que é o nome dela, assim, Nothing's On. No Live in Japan tá Nothing com um apóstrofo sem G, como se fosse aqui em Guns N' Essa Roses. vantagem do seu Então, melhor. cada hora eles vão escrevendo de um jeito o nome da música. Então, para as pessoas que gostam de detalhezinhos, assim, a gente não sabe como chama a Edições e música. discogs, assim. Exatamente. Mas assim, a Talking Cobras e a Nothing Going On são as duas músicas que o Chris Oliva começou a escrever riffs e esses riffs foram utilizados pro disco. Então por isso que elas têm essa pegada mais de Savatage antigo, mais pesado, foram utilizados porque eu acho que o disco precisava disso. Assim, esse é um disco muito não metal, assim, muito além. Então, mas eu acho que no disco é um disco muito cadenciado, bastante balada, tem umas pegadas mais progressivas em algum momento. Acho que é um disco denso de letra, assim, sabe? As letras são sempre assuntos mais sombrios até. Então talvez isso dê uma impressão de que é um disco raivoso, mas acho que é um disco mais soturno, de certa forma, até porque não tinha como ser diferente, Veja isso que bem. a banda tava passando ali. Vamos tocar Always Look on the Bright Side of Life nesse disco, É né? isso, né? E assim, agora eu acho que o instrumental começa a dar hints do que vai ser o futuro do Savatage, e até vou dizer o marco zero do Trans-Siberian Orchestra é esse disco pra mim. Sobretudo porque justamente é fruto de Paulo Milho e João Oliva, tipo, Exatamente. da Bebeto Romário. Entendi. Só que é muito engraçado, tu falou assim, eu confesso que assim, na minha savatagice, assim, eu escuto Talking Cobra e Nothing On, pra mim, assim, é muito moderno pra ser savatagem de uma certa forma, assim. Será que É, se tivesse o e são justamente as duas do Chris Oliva. Se ele tivesse continuado vivo, será que o Savatage ia pra esse lado mais? então eu acho que tem um ponto assim dele soar mais moderno, assim, é porque eu acho que a gravação do Morris Sound tem isso. Porque o Também. Morris Sound tava tendo as gravações, tipo, o Arise do Sepultura foi gravado ali, o se você pensar, tinha toda uma cena de death metal, então ele tinha instrumentos de metal que tinha equipamentos de metal que vão ser utilizados muitos anos 90. O Savatage gravou Edge of Thorns ali e, de certa forma, o Savatage tem que cadenciar. Eles pegam a bateria do Edge of Thorns
Eles falam pro Steve Wackles gravar usando pads eletrônicos, porque para ficar mais manso o som de bateria. E nesse disco o John Oliva grava a bateria, o John Oliva que grava tudo, né? Exatamente. O John Oliva grava a bateria analógica mesmo, assim, então os sons estão ali, o véi é azar na hora de mixar, tenta achar um equilíbrio ali dos timbres para que a coisa não ficasse tão agressiva. E Mas assim, eu vai. acho que a tendência do Sabotage era ir por esse caminho mais melodioso do Hand for Fame mesmo, se mantivesse com o Chris Oliva. Que era o caminho que tava dando sucesso, sabe? A Edge of Thorns era um disco mais contido de arranjos, de menos virtuosismos explícitos e as músicas mais segurando a base, com o vocal mais bonito, de certa forma. O Chris Oliva se amadurecendo como um guitarrista que para de ser aquele guitarrista que debulha o tempo todo para fazer solos muito mais melodiosos, muito mais cantáveis até em alguns momentos. E então assim, não fazia sentido pro Sabotage inverter essa trajetória, sabe? Tava dando certo, tava colhendo bons frutos. A tendência era ser uma turnê desse certo, o Sabotage conseguisse manter esse esquema no Red Fame com o Chris Oliva, com todo mundo ali, talvez o Sabotage conseguisse até aumentar esse sucesso. Na Europa, de certa forma, vai ter uma evolução ali, apesar deles não terem tocado na Europa na turnê do Handful of Rain, assim. Mas Vai. assim, o outro lado, como a gente já falou, tinha o Dr. Butcher e o John Oliva tava descarregando essa parte agressiva dele do Dr. Butcher. O Dr. Butcher, as demos do Dr. Butcher começam em 92, assim, dele gravando com o Chris Caffery. É assim, o disco vai ser gravado enquanto o Savatage está se preparando para a turnê do Hand for Fame. Ele vai estar, enquanto ele está ensaiando com a banda as músicas para sair em turnê, ele está lá gravando as músicas mais pesadas, furiosas com o Chris Caffery no estúdio. Aí tu pegou o ponto que era onde eu ia entrar, assim. A gente falou, é um disco que tem o Paul O'Neill e o John Oliva, os dois trabalhando muito, mas tem um trabalho que, vamos de novo localizar no tempo. 30 anos atrás, eu não tenho, como é que é? Eu não tenho, eu tenho, tô começando a ter entrada de coisa mais digital em estúdio, tudo bração, então, tipo assim, é uma bateria que o John Oliva tem que gravar uma bateria. E aí a pergunta que eu tinha colocado no roteiro pro Thiago, eu faço que dá uma certa raiva do John Oliver. Só, tipo assim, cara, você é tão bom, ô mala, você é tão bom que você consegue gravar um disco, você toca bateria, você toca teclado, você sabe, tipo, o que que você não faz, cara, sabe? Tipo, Isso. então, assim, esse é o disco que você fica com uma raiva de ver que o cara é tão bom e desperdiça o potencial algumas vezes. É isso, assim, que, assim, eu fui ouvir o Handful of Rain por volta de 97 só. Eu conheci Sabotage já 91, 92, que eu passava o clipe de Half the Mountain King na MTV bastante, no Fúria Metal. E assim, eu gostava da banda, eu comprei o Half the Mountain King já naquela época, mas eu só conheci o Half the Mountain King e fui conhecer o Gutter Ballet mais por 95, 96, aí eu me apaixonei pela banda, comecei a correr atrás de tudo, assim. Quando eu ouvi o Handful of Fame, já tinha alguns boatos que você já ouvia do que era Savatage e tal, então quando me falaram do que o John Oliver tinha gravado tudo no Handful of Fame e a banda não era aquela que tá no encarte, aquela que colocou, aí os Sabotages, os encartes estão diferentes, as bandas. A banda que tá no encarte europeu é diferente da banda que tá no encarte americano, né? Era um caos, assim. Não foi uma surpresa, assim. E aí você acaba aprendendo as histórias, assim, tipo, vai colocar, não é a primeira vez que o John Oliver grava outros instrumentos. Na música Gutter Ballet, a bateria é o John Oliva, acho que o baixo de algumas músicas é o John Oliva, diz os saves de estúdio é a bateria do John Oliva também. Várias situações do Sabotage que era nessa época do Sabotage até o Streets, o Sabotage gravava os discos em Nova York e o do Half the Mountain King até o Street, o Sabotage gravava os discos em Nova York, que é a banda da Flórida. Então, tipo, o Steve Wackles, que era o baterista, e o Johnny Lee, o baixista, eles iam gravar em Nova York, daí eles iam embora, e aí, do nada a banda tava ali, tinha algumas ideias que eles que já queriam aproveitar, só que eles não iam pagar a passagem de avião para os caras voltarem para Nova York. Então ia lá o John Oliva e o Chris Oliva, que estavam produzindo, mixando o disco, ia lá e gravavam eles dois sozinhos mesmo. Então isso aconteceu bastante no Gutter Ballet, bastante no Streets, assim. É pelo menos duas músicas de cada disco que foi só com os dois. Então, você acha que não era exatamente uma surpresa, assim, para colocar. Aí tem a questão dos violões nos discos do Savatage, apesar do Chris Oliva ser o guitarrista, muitas das vezes foram gravados pelo John Oliva.
porque o John Oliva, por ser canhoto e tocar de um jeito meio bizarro, ele é autodidata, canhoto, aprendendo com o violão Tô errado, invertido, tá tudo papapá. certo. Então, o Chris Oliva falava, eu não consigo tocar esse jeito desses acordes seus, sabe? Tipo, eu toco, fica estranho, sabe? O jeito que você toca fica natural, fica fluido, porque você tá tirando da sua cabeça pra colocar isso. Quando eu vou tocar com uma técnica de um destro tocando aqui, não funciona, sabe? Tipo, então grava você mesmo. Então já tinha isso acontecendo de algumas formas nos discos da Sabotage antes. Então, assim, Mas só pra colocar ali, nesse disco o John Oliva grava bateria, grava teclado, grava violão, grava baixo e grava guitarra base. Então, assim, ele gravou, ele só não, como eu falei, só não gravou o vocal porque ele não podia aparecer no clipe, sim. que é, ele E fez aí a capa do disco, ele prensou o CD, ele a levou capa do disco foi o Gary Smith, que já fazia as capas do Sabotage. assim, tipo, ele vendeu o CD, É, tipo, tudo, entende? é quase isso. É, mas vamos fazer uma leve, como diria o nosso podcast favorito, Medo e Delírio, uma leve quadra da história, assim. A gente tem um subcapítulo aqui que é aquilo que tu tinha falado antes, que como é que o senhor Alex Skolnick entra nesse rolê? E o que que ele coloca de novo na medida que ele consegue no Sabotage? Então, assim, ele era ali, em 1993, 94, ele era um guitarrista desempregado. Isso é um ponto ali. Ele sai do Testament no final de 92, meio pro final de 92. A banda tinha acabado de lançar o The Ritual, que é o disco do Testament, que o Testament vai pra esteira do Black Album e tenta fazer um disco mais comercial, um pouco, arranjos mais. Segurados tem Return to Serenity, que é uma balada que Senhora, eles tentaram promover como se fosse uma Nothing Else Matters deles, mas não foi tão pra frente assim. Tem Electric Crown, que é uma música, mas são as duas músicas que ficaram pra história desse disco. Mas um disco que tem uma pegada mais comercial, mais cadenciada, que era uma coisa que pro Testament não era anormal. O Testament vinha evoluindo nessa toada, assim, dos discos. Só que talvez esse disco tenha ficado demais e a banda viu que não deu certo, a banda não ficou uma banda de sucesso por causa do The Ritual, assim, não aconteceu o que aconteceu com o Megadeth no Countdown to Extinction, que seguiu os passos do Metallica, conseguindo chegar no mainstream. Então, internamente a banda estava pensando em voltar para caminhos mais pesados ali. E isso desagradou o Skolnick, que estava numa vibe de trabalhar outros estilos, trabalhar mais pesado. Como eu falei, ele já tinha gravado um disco e feito uma turnê antes do The Ritual com o Stuart Hahn, que foi o baixista do Satriani por muito tempo. Então ele já estava com essa cabeça mais ali. Então ele não topa e acaba saindo do Testament ali. Aí vamos lembrar, o Savatage foi uma das bandas que teve uma grande influência na cena de thrash metal. Assim. O fato do Savatage ser uma banda que tinha um contato com uma gravadora grande e não ser uma banda que tivesse o formatinho vocalista bonito, música melodiosa, não era o Def Leppard assim, sabe? Tipo, aquilo soava para as bandas de thrash como como um estímulo. Foi até para, de certa forma, foi até para as bandas de grunge isso assim. E o Chris Oliva tinha um timbre muito pesado, isso chamava muita atenção. Então, muito guitarrista de thrash, assim como muita guitarrista de grunge, apreciava o jeito do Chris Oliva de tocar. E o Skolnick nunca negou isso. Porque Sabotage era uma banda que eles cresceram ouvindo no meio do Testament, assim. Só que assim, não era como se fosse, é o meu guitarrista, uma honra eu estar lá tocando com Savatage pra vir aqui tocar no lugar do Chris Oliva. Não, pra ele era um emprego mesmo, assim, ele precisava, tava ali desempregado, foi chamado. Inclusive, na minha cabeça, eu achava que o Alex Skolnick já morava em Nova York nessa época, e por isso que ele acabou entrando na banda, mas não, assim, ele foi mandado pra gravar o disco na Flórida, ele ainda morava na Bay Area, então era um cara relativamente caro pro Savatage exatamente. manter esse cara na banda naquela hora ali. Musicalmente, o que ele traz pro disco, assim? Eu acho que ele traz pouquíssimo, quase nada, assim. Porque quando ele vem pra tocar, o disco já tá pronto. Então, assim, ele grava os solos, ele refaz uma ou outra base, alguma outra base mais rifada ali, pra dar algum peso maior. Mas, assim, a maior parte das guitarras ritmos, quem gravou foi o John Oliva. O violão, ele não gravou absolutamente nada de violão, inclusive no Live in Japan, quem toca os violões, as partes mais acústicas é o próprio John Oliva mesmo. Assim, o que eu gosto da participação dele é que ele acaba, assim, ele traz um baita bom gosto nos solos,
Mas ele acaba preenchendo muito som com lick, assim, sabe? Pegando partezinhas vazias da música, colocando licks, que era coisa que o Chris Oliva fazia. Então dá uma certa sensação de. Se fosse o Continuidade. Chris, ele faria alguma coisa similar, assim. Então dá uma aparência de. Aquela sensação de continuidade, de como a coisa estava evoluindo, assim. Agora, seus solos são bons, mas não teve nenhum que é memorável. Olha que solo que o Alexis Koenig fez, né? Então, sei o quanto que ele teve de abertura pra trabalhar solo, ou se é no estúdio, um, dois, três manda, sabe? Tipo, você ouviu a música, vê o que você acha que combina ali, assim. O que acabou acontecendo nessa quadra da história do Skonik com o Savatage é que o jeito que ele toca os solos do Chris Oliva não agrada muito os fãs de Savatage, viúvos de Chris Oliva naquela hora, então isso acaba pegando meio mal, assim, e não sei o quanto que ele estava afim de entrar no Savatage, ser um membro efetivo do Savatage, com o Savatage não dando tanta abertura criativa para ele, assim. Então, é só depois disso que ele vai, alguns anos depois, que ele vai mudar para Nova York, aí vai se matricular e vai estudar jazz a fundo, assim. E aí ele vai gravar discos do Alexis Koenig Trio ali, e esses discos do Alexis Koenig Trio são sensacionais de releituras jazzísticas de clássicos do metal e ouçam se vocês não conhecem. Apesar que eu adoro como é que é Skull Patrol. Skull Patrol é Skull muito, Patrol. Skull Patrol é muito massa, assim, tipo, tu É não meu... imagina que, tipo, aqueles programas policial que tu nunca deu pelota, tipo, vão render versões muito boas, assim, de temas de coisas policiais. Vambora, pro momentinho clássico do Solada. Vamos então pro jogralzinho. Começamos com Talking Cobras, uma das duas que não é a dobradinha Lennon McCartney, não é a dobradinha de... é a dobradinha Lennon McCartney pra mim, assim, né? Que é a John Oliva, Chris Oliva pra mim é o Lennon McCartney, assim, o Paul O'Neill é o George Martin da história. Boa, 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 exatamente, exatamente, exatamente. Eu brinco assim que eu acho muito engraçado, já de passar a bola. Pra mim é uma música que às vezes me assusta o começo, assim. Parece que na Hum. minha cabeça não é um começo de escuta Savatage, entende? Já começa com o caminhão chegando, sabe? Tipo, me dá um barato, assim. Então, acho que veio da intenção, assim, de talvez mostrar a banda com alguma força ali, sabe? Isso aqui não vai ser um disco triste de pós-tributo à banda. E aí pega um riff do Chris Oliva, já parece vem como um trator, né? Tipo, uma britadeira na sua frente já ali. E aí o Zack Stevens cantando meio que no pique, rápido. Que um ritmo que o John fazia de vez em quando no Savatage, na Samentex, Agony and Ecstasy. Então, assim, uma música pesada legal ali no disco. Funciona pra abrir num clima mais up, assim. E, aliás, você falou antes, eu não tinha colocado aí no roteiro, mas assim, primeiro que tem o verso Listen to Me, I'm White Cold Sober, tipo, tá, beleza, só que não. Mas é um disco que tem, como é que é? Tem algumas letras bem rebuscadas pro metal, assim. É, pô, o Neil, né? Pô, o Neil sempre gostou de fazer isso, assim, Eu né? até fiquei, eu tava vendo como é que é. Pô, o Neil devia ler poesia. Não, o Neil, tipo, ele cresceu ouvindo histórias e contos irlandeses ali, né? Ele É. gosta muito disso. Assim, a história dele assumir as letras era porque o John Oliva só sabia falar sobre drogas, sobre mulheres e sobre monstros, assim. Ou sobre pesadelos dele, assim. Ele Joe não Oliva, conseguia sair desses três quando não misturava os três assuntos. Joe Oliva, amigão. Então ele falou, não, na hora de escrever letra no Tormenta, eu tenho um cara que gosta de contar história, conta as histórias. Eu vou fundar uma fala sobre isso. Segunda faixa, essa para mim é a música, uma das cenas. Eu lembro do show do Savatage aqui em Porto Alegre, eu lembro do Zack Steve, do Damon Dinia cantando ela, Handful of Hum. Rain. E aí duas coisas. Essa primeira que eu lembro assim, aquele senhor exemplo da diferença que faz um iluminador no show. Porque o mesmo Diamond, ele falava for a handful of rain, e ele erguia o braço para pegar um pouco da chuva. Na verdade, a chuva tinha um spot de luz exatamente em cima Ah, dele,
ficava todo o palco mais escuro e deixava só aquela luz dele. Aquilo, até hoje tem na minha cabeça aquela cena, assim. É isso, não. Assim, o Sabotage, tinha o técnico de som do Sabotage, era um cara que chamava Task, eu acho que já faleceu, inclusive. E ele acompanhou o Sabotage durante toda essa fase pós, a partir do Handful of Rain. Ele é um cara que ele levava a letra a sério na hora de usar as luzes, assim. Então tinha vários momentos assim que pra quem era fã de Sabotage e tava vendo o show, tinha hora que ele metia a luz, que era a luz que tava perfeito pra encaixar com a letra, com o momento. Então isso, ele sempre trabalhou muito bem isso, assim. É uma pena que não tem nenhuma porcaria de um DVD bem gravado dele, É, né? já falou isso no final Pra do. poder mostrar isso, assim. Mas a Handful of Fame, voltando pra música, é o resumo do disco, assim, que eu acho. Assim, que intro lentinho no violão, aí vai vir uma parte mais pesada, que também não é ultra pesada, exagerada. Essa música não tem muito espaço pra solo do Skonix meio que vai encaixar o solo numa parte entre o primeiro refrão pesado e o segundo verso pesado, segundo estrofe pesada. Mas assim, ele mais metendo os lickzinhos, preenchendo as mudanças, assim. Eu gosto muito da letra desse disco. Acho que a letra desse disco é uma letra muito boa, assim. Das minhas letras favoritas do Paul O'Neill. E aí tem uma coisa, assim, que na versão do CD, assim, pra quem tem um CD americano, se estiverem vendo no YouTube, eu tô mostrando ele agora. Ele vinha com uma letra dela que tinha uma estrofe que ele não cantava. E que é a segunda estrofe da parte acústica. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, o que é essa letra que tá a mais, assim? E uma das primeiras coisas quando teve internet, coisas que eu fui procurar ali, era tipo, o que é essa letra a mais? E eu descobri que a versão com essas duas estrofes cantadas só tinha saído na versão japonesa do CD. Na versão americana, porque eles achavam que tava muito longa a música, a introdução eles cortaram isso. E aí, assim, pra quem tá ouvindo em stream, pelo menos na versão que eu ouvi do stream, tá com as duas estrofes. Aquela É. parte, segunda parte The Barmaid, Walks Over. Isso aí eu cresci não ouvindo. E, inclusive, quando a banda com o Zack toca ao vivo, não tem essa parte. No Live in Japan não tem. Quem viu os shows com o Zack Stevens não tem essa parte. Quem vai cantar essa parte ao vivo é o Damon Denia. Quando o Damon tá Ah, na banda ali, ele canta essas duas estrofes ali. E era uma coisa tipo, olha só, o Damon tá cantando as duas estrofes. Aí uma outra coisa que era diferente da letra, assim, a Handful of Fame teve um clipe gravado e é um clipe que tem na bateria o Steve Wackles, que era o baterista do Savatage histórico até o Edge of Thorns. Ele sai do Savatage depois de gravar o Edge of Thorns, ele não volta a gravar o Handful of Fame, ele não faz a turnê do Handful of Fame, mas ele grava o disco, ele tá acreditado no encarte americano do Handful of Fame. Mas porque era pra dar aquela sensação de tipo, tenho três caras aqui que gravaram Edge of Thorns pra mostrar a banda continuando, assim, né? Então só o guitarrista que tá o Skolnick, que é um guitarrista famoso dentro do meio do metal, tá substituindo o Chris Olive. E foi essa a impressão que eles quiseram passar dentro do mercado americano. Como o Handful of Fame vai sair na Europa só posteriormente, e aí já tá com o Jeff Plate efetivado, eles colocam o Jeff Plate, que é o baterista que vai fazer a turnê, que era o baterista que já tinha tocado com o Zack Stevens na banda dele. E o Jeff Plate tá no encarte do Handful of Fame europeu. Assim, agora voltando pro clipe só pra concluir, no final do clipe, no final da música, se você ouve normalmente, ele canta o refrão, ele canta a primeira estrofe de novo. E no clipe ele só canta o primeiro verso e fica repetindo o primeiro verso, que fica muito esquisito. Assim. gambiarra, rara. Ele fica só Nights growing dark, Vai. Nights Growing Dark. Falei, mano, assim, tipo, como eu só vi o clipe depois, já conhecia a música, né? Porque né, Falta o não verbo. era um clipe que tocava aqui no Brasil. Então, só quando, muito tempo depois que eu vi esse clipe, quando eu conseguia trocar vídeos com pessoas de fora, algum gringo me mandou o vídeo gravado. E para fechar, assim, essa é uma música que na minha cabeça, eu tava até, quando eu tava fazendo o roteiro esses dias, eu tava pensando muito nisso. Eu não sei porque na minha cabeça essa é uma música que vai me lembrar. Agora o Thiago fecha o podcast e tipo, tchau. Eu não sei porque na minha cabeça tem uma coisa que sonoramente vai colocar um pouco perto de algumas coisas quase Bon Jovi. Eu brinco assim que na minha cabeça é a música que, tipo, se o Bon Jovi um dia, tipo assim, ok, eu deixo de lado a balada, eu vou escrever, eu vou cantar uma coisa mais porrada, ele faria isso, entende? Não Minha falei porque o cabeça. Bon Jovi, ele quer ser o Bruce Springsteen quando ele deixa o Hard Farofa. Aí ele não tem talento pra isso. Mas assim, uma das coisas que eu diria assim é que essa aproximação do Savatage
com o AOR dos anos 90, que é esse pós-grunge, pode remeter a isso, assim. Pode remeter a um hard rock de Journey, de uma pegada mais pesada, mais que é o pós-grunge, que depois isso vai virar um estilo com os Creed da vida, que talvez o Savatage pudesse embarcar nisso se não tivesse bandas, se não tivesse, não trouxesse um histórico de metal dos anos 80 com ele. Passando terceira, assim, qual é a banda que consegue emplacar três faixas desse porte de cara? Terceira faixa, Chance. E aí, como é que tá lá? É o momento que, opa, para mim aqui tem uma coisa interessante do Savatage. É o Savatage tradicional passando a bola para os vocais em contraponto, para as coisas que a gente veria a marquinha do Savatage daqui para frente. Então Isso pra mim, eu acho que essa música é o marco zero do Trans-Siberian Orchestra, assim, tipo, é a primeira vez que eu acho que o Savatage faz uma música teatral, isso. sabe? Que por mais que o Streets tenha essa linha ali de O ser uma tema. história rock, uma ópera rock, ele é um disco de metal, você sabe? Esse não, isso aqui parece uma música de Broadway, quase assim, guardadas uma transição para Broadway ali, assim. É a música que tem mais mudanças de tempo, que começa devagarzinho, isso daí tem uma partezinha sinistra de pianinho, com pum, 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 pum. Tipo, com aquela coisa Broadway, sabe? Tipo, coisa musical, assim, enfim, sabe? E aí ela vai cair pra uma parte que vira. Parece outra música, daí que entra. Que parece é uma música completamente diferente, um metal legal pra caramba, baita música ali, mais cadenciadona, assim, com uma parte mais pesada, e aí depois ela vai ter a transiçãozinha de novo, sinistra ali, pra entrar na parte dos vocais em contraponto, que vai virar a marca registrada desse Mark II de Savatage, que eu chamo, que Mark I é com Cris Oliva, Mark II sem Cris Oliva, assim. E que vai ser depois vai virar marca registrada do Trans-Siberian Orchestra posteriormente, assim, né? Aí é uma parte que eu ia falar, agora eu falo depois disso daqui, só pra Ah, falar que a letra do disco é a letra trata do Shiumi Sugihara, que foi um diplomata japonês que ajudou vários judeus a escapar dos países que caíam no jogo nazista. Ele emitia vistos de trânsito e salvos-condutos para essas pessoas poderem escapar. Acho que tem até um filme depois que foi feito em homenagem a ele, que chama Persona Não Grata. Então, sim, é uma letra bem legal também. O tema da letra foi. Savatage no momento história. Né? Quarta música, Staring to the Sun. Como é que é uma música mais. Começa a ficar um pouquinho mais tranquila, a vida. Então, aí começa a bater com essas baladinhas do disco. Por isso que eu falo que eu não acho um disco tão É, pesado. Assim, é um disco pra mim muito cheio de balada, muito no climinha triste, assim, é melancólico. O disco não tinha como não ser, né? Não era uma. As pessoas não estavam felizes ali. Mas é aquilo, vai ter aquele formato de começar meio acústico, vai dar aquela mais pesada no refrão. Eu acho essa uma das melhores baladas do disco ali. O Sconee que faz um baita solo na música. Mas é aquilo, né? Tipo, eu não acho que ela é. Eu acho ela uma das melhores músicas, assim, das melhores baladas do disco, mas eu não acho ela nada memorável também, nada. Ó, músicas que eu queria ver o Savatage tocando sempre ao vivo, ela não era uma delas, assim. Mesmo o Savatage desse Mark II, assim. metade do CD é Castles Burning, e essa tem uma coisa que tu pegou que quando eu tava reouvindo, eu oi, e eu deixo essa pra ti, que eu falei, como é que é o momento oi. Então, que ela é uma das pérolas do CD, que eu acho, sempre gostei muito dela, assim, e ela tem numa linha do que vai ser o Trans-Siberian também, assim, que ela é menos escancarada do que a Chance, aquele clima Broadway, mas é aquele instrumental que vai acompanhando, sabe? A letra da música é o caso real da morte de um juiz italiano que foi morto pela máfia, né? Aí ela começa com. Vai ficando tenso, 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 assim. E aí ela vai, na hora de dar o refrão ali, ela entra numa partezinha acústica. E essa partezinha acústica, ela lembra muito Time do Angra, assim. Aquela pam pam paranana, pam 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 paranana,
que é muito parecido com o Time do Angra, assim, dá pra falar que é quase plágio, assim. É, Considerando exatamente. que o Time do Angra saiu em 93, mas acho que eu duvido que o John Oliva tenha chegado perto de ouvir um disco do Angra. Dá um barato quando você escuta isso. Isso, né? Virando pro lado É B, como dizer que o Pain of Salvation plagiou Mamonas Assassina. sim, pode. Vamos virar o disco. Visions. Desnecessária, né? Eu nunca entendi muito o que ela fez. Ela retoma aqueles temas de Broadway. Pra quem não ficou claro, aquela coisa meio Broadwayzística de musical da Chance, ele retoma aqui com uma pegada mais ali. Mas eu acho não faz sentido. Ela foi usada muito tempo como tema de abertura do show de Savatage, assim. Mas eu acho ela não precisa, assim, Tá ali, não fez sua. agrega nada, assim. E aí vambora para uma Watching You Fall, Watching You Fall. É, outra baladinha. A diferença é que em vez de começar no violão, começa no pianinho, né? Ali, assim, com início leve pianinho, o Skolnick metendo uns lickzinhos ali, de gosto até duvidoso, assim. Agora, aí tem o refrão mais pesado, assim. Essa eu acho que é também outra música, que é uma balada que não é ruim, não é uma música ruim, mas também que pra mim não agrega muita coisa, assim. Não sei se é pela repetição, pelo efeito, como é que é, efeito Gypsy Kings em Joby Jobá, que você escuta 80 vezes Joby Jobá e termina com Joby Jobá na cabeça. Desculpa colocar esse earworm na sua cabeça nesse momento, mas essa é Ah, uma que fica pra mim. Watching You Fall, tipo, uma das coisas que fica quando você termina de ouvir o CD. eu gosto daquela parte depois que era Better Not Think About It. Que tem as partezinhas bem legais, assim, mas aquilo que eu falo, o disco que é mais as melodias bem compostas, assim. Guitarra tá só acompanhando, não tem tanto riff, não tem tanto nada, assim. Então a melodia é boa, mas a música não tem nada que faça a música transcender, assim. Vamos embora, vamos para uma que é especial, a segunda do Chris Oliva aqui, Nothing's Going On. E aí uma coisa que também assim no eu acho começo, às vezes, tipo assim, eu ainda preciso, eu entendo a importância dela, mas eu preciso me localizar isso aqui essa tarde, tem tipo assim, eu acho engraçado, Six, assim, six, two. é, É, assim, acho que ela dá o disco tava precisando de um up nessa hora, assim, tava muito soturno pra baixo. E aí mete uma cacetada, rifão, metal ali, o disco reacorda, né? Opa, volta pra cá. aí já foi. Não sei nem se o quanto que. Tem vários. Essa música tem aquela parte meio. Que é tipo clássico que o Savatage fazia muito isso com o Chris Oliva, assim. Ele sai fritando, e aí tem o final depois, aquela Nothing Going On, e aí entra no final. Um outro riff, uma outra levada, que era uma coisa que o Savatage fazia muito também, assim. Então acaba sendo uma música que eu gosto muito, porque lembra muito coisas do Chris Oliva, né? Essa música, que é uma música que era dele, né? Eu acho que esse final, e daí sem pular a Symmetry, mas é um momento que também, assim como tu falou antes, que a gente vai ter chance, que a gente vai ter coisas que são um marco zero de um Savatage para frente, aqui também tem um certo legado, tem assim uma conexão, a conexão com o legado ela não é feita no lado A, ela é feita na Sim. saída do disco para mim, é uma coisa talvez aqui tenha um charminho desse CD assim. Então, eu acho que coisa legal acontece. Aparece na Tonchin Cobras um pouco também, assim, mas eu acho que essas coisas do Skonic meter linkzinho são coisas de legado também. E assim, o que eu acho da Nothing Going On é que eu adoraria ver, tipo, o John Oliver cantando ela ao vivo, sabe? Tipo, tipo, acho que tem a ver com a voz dele. Passa, passa, Gritando ali na turnê assim, ó, solo, né? Se tivesse o John Oliver cantando, dava pra fechar o olho e imaginar que era o Chris Oliver tocando guitarra ali. aliás, falando agora, fico pensando assim, seria extremamente legal ver ele tocando isso numa segunda metade do show, que a voz dele já não ajuda mais e que ele já tá mais, mais empolgado do que tá não é Então, empolgado. assim, tem uma das coisas que eu não via, uma das coisas que eu perdi de ver foi o John Oliva tocando solo na turnê do que ele tocou o Half the Mountain King inteiro. E pelo que eu vi de gravações ali, era a época que a voz dele tava mais aguentando o tranco, assim, porque foi logo depois que tinha morrido já o guitarrista que acompanha com ele nesse John Oliva's Pain. E esqueci, o Matt Laporte, que é o nome do guitarrista que morre. E isso vira pra ele naquele momento um wake-up call, assim, né? Tipo, eu vou morrer também, eu tenho que me cuidar. E aí ele passa assim, as turnês que
Ele faz duas turnês só depois disso daí, como o John Olivas Pen tocando metal, assim, e nessas duas turnês ele tá com a voz boa. O pessoal disse que ele tava cantando bem melhor, porque ele tava muito mais controlado, assim. Enfim. Penúltima música, Symmetry. Volta É, para um momento mais. ela volta a baladinha ali, né? Início no violãozinho, a ponte pesadinha. Vão citar Poets and Madmen na ponte Exatamente, ali. exatamente. Exatamente. Isso Isso. vai ser uma coisa que vai todo o disco do Sabotage, até o Poets and Madmen, quando eles falam qual que vai ser o nome desse novo disco, Poets and Madmen, e aí eles E mudam o nome depois do vira disco. como é que é? Então, E qual que é o nome que depois vira? Todo o nosso próximo disco vai se chamar Stories. é isso. Então, assim, assim, é uma boa música, assim, mas uma música boa. Essa música eu vou falar que eu não lembrava da existência dela, até ter pegado o disco pra ouvir, assim. Pra ter uma ideia, assim. E eu ouvi, e pior é que eu ouvi e gostei dela, que eu achei que ela tem algumas coisinhas de guitarra ali, de riff, de trabalhozinhos ali, que me fazem falar, pô, isso é mais legal que algumas coisas que as outras baladas que eu gostava mais na época, mas enfim. E aí vamos fechar esse disco com uma senhora música, com a segunda. Por assim, para pensar, o disco que tem Chance, o disco que tem. ah, Touching Cobra, Set Full of Faint, vai, Chance, Alone You Breathe, vai Castles sempre assim. Burning. Se a gente colocar assim, Handful of Rain e Alone You Breathe, pô, tem banda que vai ficar anos na carreira e não vai conseguir fazer uma música dessas. E Uhum. aí chega pra Alone You Breathe, que assim. Que daí aqui você, tipo assim, volta para aquela teoria de uma coisa legal, ela reverbera em outras. Tem lá como é que é o trecho de Believe, que tá diferente aqui, e Então, aí a gente vai jeito entrar que ela assim, tá né? aqui é especial. É a música do legado, é a música do processo, né? A música que começou. Esse disco existe porque eles tinham escrito essa música e precisavam lançar essa música de algum jeito. Assim, aí você vai ter o aí você vai ter a lógica. Se essa música tá encerrando, encerrando a história Chris Oliva, assim, o Paul O'Neill vai fazer o esquema de musical e retomar partes Exatamente. icônicas na música ali. Então, e aí ele retoma aquele o Gotta Get Back, que vem de A Little Too Far. Ele vai pegar o refrão da Believe, colocar o refrão da Believe cantada num ritmo que lembra a parte épica de When the Crowds Are Gone. Então é aquela coisa musical que tá encerrando, assim. O que eu acho que a grande pena disso daí é que não é o John Oliva cantando essa música que tinha que ser ele, né? Tipo, beleza, o Zac não canta mal, assim. E aí, pra quem quer, tem as versões posteriores que saíram do Gutter Ballet e do Wake of Magellan, vieram com ela, acho que a americana do Wake of Magellan e a europeia do Gutter Ballet, vieram com uma bônus que é a Somewhere in Time do Street e a Alone You Brief, tocadas no pianinho pelo John Oliva sozinho. E aí você vê o John Oliva cantando essa introdução de Alone You Brief sozinho no piano, era como tinha que ser a música. Aquilo, então, se eu tivesse equipamentos e manjasse de fazer isso, eu ia fazer um mashup da música. Começando só com o John Oliva tocando a parte de piano sozinha e na parte que entra a guitarra pesada e fica a parte que tá em estúdio, assim. Pra mim poderia ser isso daí, né? Só para fazer aquela conferência clássica, ela tá como bônus em qual disco mesmo? Ela tá, assim, acho que no stream, talvez ela esteja como bônus no Gutter Ballet. Eu tô conferindo aqui agora. Ou no Wake of Magellan. Alone You Breathe, bônus do Gutter Ballet. É bola Gutter Ballet. Olhei no iTunes agora. É isso, vê se no Wake of Magellan tá também, assim. No Vaca Magrela, colando ao vivo. Vou pegar aqui ao vivo. No Vaca Magrela, que é um disco que de vira e mexe eu volto nele. Bônus é Desiré, é a música da esposa do Galvão Bueno, e depois Stay. Não, tá certo. Então é só isso daí mesmo. Então, assim, eu acho que tinha que ser, sabe, ouçam, vale a pena, assim, é mais bonito, John canta de um jeito mais emotivo a música, apesar de, conforme o tempo foi passando, pro John a música que é a música do Chris Oliva, pra ele é If I Go Away, que é a música que aí talvez ele que recorde, porque ele gravou com o John, a música do Streets, que é o último disco. Então tem uma versão dele cantando If I Go Away num show que ele fez daquele festival americano que é o Prog Power. Ele tocou o Streets inteiro, a única vez que isso aconteceu. E ele
basicamente ele desaba cantando essa música, ele cantando quase em prantos, assim, essa música, inclusive com o guitarrista brasileiro, Bill Hudson, tocando, tá? Pra What? quem acompanha ele nesse show. Bill Hudson, que era um cara que aqui no Brasil era um fanático por Savatage também, então pra ele deve ter sido. Bill Hudson chegou a tocar no Wacken, naquele show do Savatage de 2015. Então pra ele deve ter sido uma realização de sonho enorme ter tocado com o John e ter É, por sim. algum tempo. Inclusive, acho que a turnê que o John toca, o Ralph da Montanha inteira, é ele quem acompanha. Mas assim, talvez assim, né? Acho que com o tempo passando, Lonely Brief é uma grande música, mas vai ficando como aquela sensação de um tributo obrigatório que a gente tinha que fazer ao Chris Sim, Oliva. Menos a música que na cabeça do John remeta ao Chris, né? Então, talvez sim. remeta mais ao sofrimento dele pós-Chris e menos ao Chris. E é totalmente compreensível isso. É isso, então ele remete ao luto, não à memória do meu irmão. Exato, exato, exato. Então, uma música que faz eu reviver a memória do meu irmão, que me faz chegar no luto, aí foi igual away. Exato. O Alone Brief me lembra só um momento triste da minha vida. Bah, agora tô lembrando de que foi Go Away, tipo, que é porrada pra caramba. Bah. Mas procurem essa versão, tem no YouTube, bem gravada, inclusive. Você fica. Tem horas que até você tira, sabe? Não, parece que você tá invadindo a consciência de cara, sabe? É demais um pouco. Ah, lembrando uma coisa interessante que, como é que é? Eu tava até, na hora de fazer o roteiro, cuidando para fazer a brincadeira correta. Esse disco tem um irmão, que é o Live in Japan. Como é que é? Essa banda juntando os cacos, indo pra estrada, colando. A gente diz assim, como é que é? Aqui a gente já tem uma banda de fato, onde como é que é? Tocou Durepox, Heraldite, juntou as coisas, começa a dar uma polida, começa a virar uma banda de fato. Thiago, o que que vale prestar atenção aqui? A gente tem um Skolnick um pouco mais solto, de uma certa forma. Solto até demais, né? Mas, assim, a turnê do Hand for Fame foi muito curta, assim. É uma turnê que eles tocam menos de 2 meses nos Estados Unidos e vão pro Japão e acaba a turnê. Então, assim, não tem, a turnê não vai pra Europa, a turnê não faz nada além disso, assim. E no Japão, acho que eles fazem 4 ou 5 shows no Japão, num dos shows é gravado esse disco ali. A turnê marca a estreia do Jeff Plate na bateria. Jeff Plate, ele tinha tocado com o Zack Stevens, uma banda que chamava Wicked Witch, na região de Boston ali. E na hora que precisa, chama o Jeff Plate atende ao chamado e vai gravar, porque o Steve Wackles já não queria mais, ele já estava com outro emprego na época. O batera que fez a turnê do Edge of Thorns nem se deu ao trabalho de aparecer ali, eles resolveram ir atrás de um outro cara. Então, assim, um disco que eu não gosto muito, assim, eu não volto pra ele, eu ouço muito. Eu nunca fazia. Eu ouvi algumas músicas dele pra ver se eu não tava pegando muito no pé do Skolnick, porque a recordação que eu tenho desse disco sempre me lembra pelos defeitos dele. O maior defeito dele que tem pra mim é o Skolnick não respeitar os solos do Chris. Eu não vou falar não respeitar, porque eu acho que é uma palavra muito forte. Na época que eu era fanático por Sabotage, eu falava, ele tá desrespeitando o legado do Chris. Mas é do tipo, o cara tava ali tocando, não aprendeu esses solos, ele resolveu tocar esses solos do jeito dele. Às vezes dá a impressão que ele mal se lembra como que eram esses solos originalmente. Então tem momentos icônicos dos solos, assim, que ele dá uma mexida. Então, assim, é triste, sabe? Você tá ouvindo ali, o cara morreu e você tem partes da música que estão na sua memória e que parte do solo, todo o seu solo nota por nota, mas algumas partes do solo são tão importantes quanto um refrão e quando ele muda isso, assim, tipo, ele muda o solo de All That I Bleed de um jeito que eu pulo a música. Assim. Ouvi agora, eu lembrei porque que eu não gostava. E assim, aí você vai falar de outros defeitos. Pra mim, um dos defeitos do disco é que o setlist é o setlist só da fase, basicamente só da fase executivas, assim. Acho que eles tocam que fase pré-executivas, eles tocam Jesus Saves, eles tocam Sirens, eles tocam. Aí tocam a How the Mountain King. E a Gutter Ballet, que o Zack cantando, em parceria com o John, que acaba ficando uma coisa meio icônica, né? Do John e o Zack dividindo a Gutter Ballet. Também é outra que o Skolnick no solo ali, pelo amor de Deus. Mas assim, e aí talvez um dos defeitos que eu ia colocar é a Chance não tá com os vocais em contraponto, né? E aí pra mim, como eu vi o Live in Japan depois de já conhecer o Handful of Fame, Sim.
que eu peguei o vídeo na hora que chega nos locais e não tem os locais em contraponto, que eu já tinha visto a banda, inclusive, fazendo isso ao vivo. Foi uma puta decepção, assim, uma baita decepção. E não foi só pra mim aí, a história é que o Paul O'Neill ficou extremamente decepcionado que isso não aconteceu. O Neil, quando achava que aquele ia ser o grande chamariz, sabe? No nosso disco ao vivo eu Agora vou vai. mostrar essa parte, esse é o novo Sabotage. E aí a banda suprime isso, assim. Lembrar que outra coisa que eles suprimem, que me irrita profundamente, eles suprimem o final Harvest Stone. da Ricardo Stone, assim. Que é a parte que o vocal chega destroçando ali, que o Zack Stevens nunca, sempre arregou pra cantar essa parte ali. Quem vai cantar essa parte ao vivo de novo é o Drex, só o Damon Denia que traz essa parte de volta. Mas eu acho assim que o Neil fica tão bravo que não tem isso daí, que eu acho que a ideia do Trans-Siberian na orquestração diz que Tá de não, raiva. eu vou ter que contratar um monte de vocalista pra fazer isso, né? Não vai ter jeito. E uma coisa que eu ia dizer de você brincar contigo, tava falando dos efeitos das coisas. E uma coisa que pra mim, eu não sei se é o jeito meio performático, quase do Jeff Plate, é uma coisa que pra mim também fecha com o que vai ser uma Trans-Siberian Orchestra. Eu não sei Sim, por que assim. ele tem esse jeito de tocar meio elegante, né? Assim, de tocar, de não parecer que tá tocando de boa nos arranjos ali, não tá nunca aquele batera que parece que o cara, tipo, Mickey D, né? Tá tocando sempre ali tranquilo, quase como se fosse meio Charlie Watts ali, assim. Charlie Watts mais pesado. Agora sim, né? Tipo, aí vamos marcar um trivia ali, né? Pra quem colocar. O disco ao vivo marca a reestreia do Chris Caffery no Sabotage, porque ele que fez todos os overdubs de guitarra em estúdio, né? Ó, deu ruim, quebra essa. É, né? Tipo, as partes assim, precisamos arrumar que vazou isso aqui, o som de guitarra não tá bom, o Chris Caffery que gravou. O Chris Caffery se arrepende de não ter feito essa turnê ali. Tipo, ele achava que a banda tinha acabado, ele poderia ter saído em turnê junto, mas ele tava reticente ainda após a morte do Chris Oliva e ali quando ele vê essa coisa indo pra frente que ele resolve aceitar retornar pro Savatage e aí vai fazer parte do Savatage até o final. Vai ser um parceirão aí do John Oliva também. É o grande, acho que é o grande parceiro dele na reta final, assim, além do É, Pônio. vai ter assim, o Savatage posterior a isso, a partir do Dead Enter Dead, basicamente vai ter a parceria Optrelli e Paul O'Neill e a parceria Chris Caffery e John Oliva. Óbvio, o John Oliva escreve tudo basicamente da banda, mas a parte das músicas do John Oliva ali que ele submete ao Optrelli e ao Paul O'Neill para são as músicas que vão ser mais pré-Trans-Siberian Orchestra e as músicas que ele escreve com o Chris Caffery são as que vão tentar mais resgatar o espírito antigo de Sabotage. E aí, que a gente tinha falado assim, deixa eu colocar como é que é. E o momento, mais um momento de trivia, esse disco tem no YouTube, tá? Esse ao vivo E, né? tem no YouTube. Mas é o único produto digital, audiovisual, digital lançado pelo Savatage, tá? Tipo, Isso. brinca assim Essa, como é que eu tá tenho aí. tá nesse aqui no estilo Orchestra Plays, que é um Greatest Hits do Savatage, que pra quem quiser tem uma versão de Not What You See, com o John Oliva cantando, que Not What You See do Dead Internet, a última música da Internet, que é bem bonita, assim. Essa versão com o John cantando sozinho. E tem o DVD, né? Pela primeira vez lançaram em DVD o Live in Japan, Sabotage, que era só um VHS por muito bootlegizado ali, porque nunca foi reprensado isso. Eu tô E, muito risado, perdão. Eu tô muito risado. Esse, para quem é caixista como a gente, esse é um disco que tem nacional. O tio Hélio lançou, o uhum. grande Hélio Records. Mas eu dou muita risada assim. Isso para mim é o. Isso é uma das razões por isso estar no final assim. Isso é essa vantagem, tem tipo assim, você não lançou o seu único show, tudo bem que tem problemas, você tem um vídeo no show ao vivo. É, E tipo assim, isso depois com o tempo vai parar numa bônus de uma coletânea, tipo assim, tá lá, lançando. então, vou falar, é um lançamento ali que ninguém se deu cuidado, assim, tipo, era pra ser, como eu falo, o Neil olhou pra aquilo e falou, agora tem que lançar, porque eu gastei uma grana pra gravar isso daqui. Só que ele não queria, porque ele achou que a performance não tava boa da banda, ele achou que a chance, assim, dos vocais finais. Então, dava uma impressão de uma banda meio, tipo, desleixada demais no palco. Ora, por Então, que será? então ele ficou meio
cabreiro disso daí, assim, não é um lançamento que a banda tenha morra de amores, como fica claro, assim, na época não é uma época da banda que a banda morra de amores pra querer promover demais isso daí. O problema é que eles nunca chegaram a gravar mais nada, né? Então, Então, e pegar Savatage, assim, nessa turnê deles ali eu já vi alguns bootlegs que também não são muito melhores, assim, então nas não, turnês seguintes eles nunca gravam nada, nunca fizeram é show. isso. Aí eles vão sofrer do mal de anos 90, que ninguém tá botando dinheiro nisso daqui pra valer a pena ter todo o trampo de gravar. E não sobrevive até os anos 2005, ali pra metade dos anos 2000, quando o digital tá affordable pra todo mundo, tá barato de você montar esquema digital. O John Oliva tentou gravar um show solo da carreira solo dele, John Olivas Pen ali. Eu estava assistindo a gravação, mas ele teve o dom de, no dia da gravação, ele ter acordado sem voz. E o som do show, então ele ter a voz ter ficado péssima ali, assim. E aí acho que eles abandonaram a ideia de gravar e lançar isso daí, assim. Uma pena. Tá empoeirado em algum lugar, isso aí. Mas é, É uma pena, assim. Agora, o Sabotage podia ter lançado nessa coletânea, por exemplo, os clipes deles, pelo menos, mas nem isso ele se dá trabalho. não, Quando você procura os clipes do Savatage no YouTube, às vezes aparece, tem mais view, alguém que botou esse clipe em 2000 ali, sabe? Tipo, no ano 2000 alguém foi lá e upou o clipe em 2004, 2005 lá, do que a versão que o Savatage upou há uns 2 anos, 3 anos. eu ia brincar assim, também numa coisa que a gente ranheta. Pô, você depois vai tocar no Vakin, tipo, o que que é o Vakin ali é 2014, 2015. 2015, foi o funeral do Savatage. Sabe, você grava isso aí e faz um negócio legal, entende? Tipo, Eu acho que não tinha como gravar pelo tamanho da produção. Assim, porque eles usaram dois palcos e colocar. Acho que nada que eles. Assim, tem umas partes de televisão, mas acho que nenhuma gravação ia conseguir dar o tamanho do que foi aquilo, a grandiosidade que eles deram para aquilo. Não dava para capturar, e aí tava chovendo, o esquema ruim, então. Eu acho que, assim, pelo que eu vi das gravações de TV, que algumas músicas foram disponibilizadas depois, assim, não ficou um material legal, assim, não ficou alguma coisa do tipo. O show deve ter sido inesquecível para quem viu, mas pela TV dá uma impressão de ser uma bagunça desgraçada, cada hora acontecendo uma coisa. E aí tem o grande crime que eles botaram uma outra pessoa para cantar Believe, né? Tinha que tapear o John Oliva pra fazer isso, permitir que o Paul O'Neill fizesse isso, mas era a intenção ali do Paul O'Neill para mim muito claramente foi falar: o Sabotage, vocês não querem entender que o Sabotage dessa fase final é o Trans-Siberian Orchestra? Entendam, sabe, é a mesma coisa, só que o Trans-Siberian Orchestra tem dinheiro para fazer tudo que a gente queria fazer no profissional, Sabotage eles naqueles discos e não tinha dinheiro para fazer, e a gente ia fazer com 6 só. O Trans-Siberian Orchestra posso ter 60 para fazer. é profissional, eles ensaiam, eles levam a sério. Não é isso. Não, mas até aí o Sabotage ao vivo era uma baita banda, assim, então não era um fato de não ser tão profissional, ao vivo não parecia. Irrita. É, Agora, ao vivo, a coisa ia, assim, e ia num altíssimo nível. Agora, o problema era assim, tipo, em estúdio, meu orçamento era limitado. Quando eu sabia no orquestra, eu comprei o estúdio. me dá. Entendeu? Eu preciso de alguém para tocar banjo, eu vou trazer o terceiro, vou ver quem são os três maiores Fazer banjistas esse do par. mundo e eu trago um dos três, entendeu? Não tem limite de orçamento, sabe? O dinheiro tá ali. Tinha uma história como é que o Trans-Siberian o Trans-Siberian acho que só perdia pro Led Zeppelin como uma das bandas mais rentáveis para Atlantic Records, era uma história assim. Mas é por aí, assim. O Atlético ganha muito dinheiro com eles por causa do negócio Natal, tem todo ano, né? Então, Exatamente. É que aí assim, eles até tentam fazer uma coisa. Segundo o John Olivo, que não é nenhuma, não nada confiável, assim, eles já tinham preparado uma versão Trans-Siberian Orchestra do Streets, assim. Isso, assim, a versão Trans-Siberian Orchestra do Streets ia me obrigar a viajar, desgraça pra ver isso. Por mais que eu fosse voltar xingando e tal, mas eu não acredito nele. Ele diz que existe tem umas 4, 5. Eles têm, tipo, eles têm sempre 4, 5 roteiros prontos, assim, que eles trabalham pra musicar e aí lançam.
Só que o de Natal dá muito trabalho, porque são duas bandas. Opa, então sair numa. Pegar o resto do ano e sair numa turnê de não Natal, que não atrai tanto as pessoas que estão lá para levar a família ver o Trans-Siberian Orchestra, não vale tanto a pena, assim. Talvez pode até justamente tirar um pouco do brilho da família aí no final Eu acho que não vai levar a família. A família vai continuar indo ver o final, porque eu fui ver o ano passado o Trans-Siberian Orchestra, a primeira vez que eu vi. Era aquilo, o que me assustava era ver os caras com a camisa do Slayer levando a vovó, sabe? Exatamente, eu vi Era um isso. momento ali de, tipo, você vai querer reservar, tipo, duas fileiras inteiras reservadas de família assistindo o show. Então, é um evento de família, sabe? Os caras vão ver, as famílias rock and roll vão ver Trans-Siberian Orchestra, sabe? As Sim. famílias que gostam de música, tá? Vão ver esse showzinho de Natal com criança, papapá. Então, é puto, baita produção. E Pô, aí é isso. Agora do Trans-Siberian ali vai levar os fãs de Savatage, que é quem? 200 por noite, não Kombi. compensa. Então, eu sou de Trans-Siberian que gostam de progressivo, papapá, vamos ver esse show tocando um disco de Savatage, sabe? Mas é uma coisa assim, hoje a gente curtiu, acabou indo. Eu lembro do Transiberian de duas coisas, assim. Eu lembro de uma coisa que tu falou agora, eu nunca me esqueço de um cara, de um magrão, meio Rob Halford, assim, todo de couro, com sobretudo de couro, assim, sabe? Tipo, total vestido É. couro, assim. E do lado de uma mamãe de uns 60, 70 anos, assim, sabe? E eu lembro da gente olhar para aquilo e falar, isso é Trans-Siberian. E Olha. aí tem uma hora que quando logo começa o show, eu vi a turnê de 2000, do fim de 2011, e eu lembro que eu ainda olhei pra Pri do meu lado e falei assim, tipo, me deu uma raiva, porque eu falei assim, isso é o Savatage. Você sabe que a banda tem esse potencial, só que, tipo, não é outro nome. É uma coisa que é lindamente massa de você ver, é uma coisa, tipo assim, das coisas que eu felizmente posso dizer que eu consegui ver. Mas assim, é uma coisa que tipo, tu te irrita 2 segundos, tipo assim, cara, isso aqui é o Savatage, tem, tipo, dá uma bad nesse ponto, assim. Ai, não, assim. Quando teve nesse show 2021, eu vi no ano passado, eles tocam a primeira parte, o Christmas Eve and Other Stories, né, que é o primeiro disco do Trans-Siberian. E aí quando eles voltam tocando o Prelude to Madness, né, que é a música do Grieg, do Edvard Grieg, que do Átrio do Rei da Montanha ali, que o Savatage grava no Half do Mountain King, que o Trans-Siberian também regrava em algum dos discos deles ali. Mas na hora que começou ali, e eu via o Johnny Lee Middletown, tava na banda ali, ele e o Alpitrelli, eu olhava e falava assim, mano do céu, cacete, isso é Savatage, sabe? Isso é Savatage, sabe? Essa é a versão da música ali, né? Como é que é você olha, como é que é você olha a Gisele Bündchen, que tá lá andando pela passarela do mundo, você diz assim, você é de Horizontina, você é de Horizontina. É, exatamente, sabe? Tipo, lembro quando, tipo, você ia com meus primos jogar pedra no lago. É, exatamente. Eu lembro de dar uma, Chamavam de magrela, né? Assim. é, porque eu lembro da sensação do show, assim, foi um puta show, mas eu lembro de olhar e falar assim, cara, tipo, que negócio, assim, então, Ah, então, mas é isso, assim. Aí a gente chega nisso porque o Handful of Rain pra mim é o Marco Zero. Eu não exato. sei se o Handful, não sei se o Sabrina Orchestra já chegou a tocar Chance ao vivo, mas eu já cheguei a ter bootlegs do John Oliva tentando cantar Chance ao vivo. E não funciona, porque não é uma música do Sabotage, é uma música do Trans-Siberian Orchestra. Não, você precisa de gente. Você precisa de Muita gente. gente, o John Oliva não vai conseguir tocar isso carreira solo. Assim. Então, sabe, tipo, é onde começou. Né? Ali foi onde o marco zero. Assim, tipo, aqui está nascendo o Trans-Siberian Orchestra. E pra mim já era aquela tristeza, porque eu nunca vi o Savatage Savatage. O mais próximo que eu vi de Savatage Savatage que eu quero ver foi quando eu vi o John Oliva solo. E aí ele deixava toda a pomposidade de lado pra essa guitarra e tal, mesmo quando ele toca piano de boa. Então, aí dá a impressão disso, que tudo que eu vi de Savatage ali nos anos 90 e início dos anos 2000, o que eu tava vendo era um prelúdio do Trans-Siberian Orchestra. Adorei aqueles shows, me emocionou, não tem nada a dizer, baita shows, mas não era. Com o Damon começou a ficar mais o Savatage que eu queria, assim, essa Aí a impressão banda que eu não tive. cria. Mas durou pouco, assim. Mas com o John foram bem legais os shows, mas aí o John era outra, uma outra
vibe, outra sensação. Muito mais legal. Uma pena de Oliva Solo nunca veio tocar aqui, assim. É um showzinho bem legal. Talvez não levasse tanta gente pra ver, mas os fãs velha guarda de Sabotage iam gostar, assim, os tiozinho que vai de colete no show. Não, acho que até seria um show que, eventualmente, assim, tendo as condições para isso, seria um show que teria um certo apelo nostálgico também. Ah, sim. Você venderia, daria para vender bem essa história da nostalgia, Ué. assim. E aí, assim, e tem gente que acredita que o Sabotage vai vir tocar no Summer Breeze, né? Porque o John Oliva falou que eles iam sair em turnê. Tá bom, tá Ah, bom. é isso, Nossa, vambora. como é que a gente faz assim? Existem lendas urbanas que você acredita por vários motivos. E lendas urbanas, assim, eu pagaria, tipo assim, adoraria, tipo assim, Solada pede desculpas por não acreditar, entende como é que é? Tá. Evento 2024 que a gente fazer Oh. esse campanha eleitoral. Adoraria fazer uma meia-culpa do tipo assim, olha, não acreditamos, pagamos o pau, estaremos lá vendo o show, entende? Porque, tipo, É isso, o mito do disco novo de Sabotage que o John Oliva já tem inteiro composto também. ótimo. Adoraria que saísse um disco novo de Sabotage, mas Pô, me dá pra order, entende? é isso, assim, a gente não acredita nisso. Assim, eu só vou acreditar a hora que isso vier, tiver na Amazon ali com pre-order, com todos os nomes de música e eu ouvir a primeira música gravando. Na hora que chegar o CD, não quero nem saber de streaming, é o CD físico. É, não assistindo streaming, falou, tá promovendo, bom, beleza, vai ter, tem nome de música, ó, tem duração, nome de música, eu já tô ouvindo a primeira dela. Eu tô rindo como é que é. Não. E vai ter nome de música, não vai ser que nem o disco do Opeth. Tem o nome de música, É, mas inciso 2, inciso 3. parágrafo primeiro, parágrafo segundo, Exatamente, parágrafo exatamente. terceiro. É, mas a história é legal do disco, eu vi uma entrevista dele ali que ele contou, ele detalhou a história, assim. Já estamos falando de Opeth, né? É. Já assunto. Succession versão metal. É, assim, né? A história é bem legal, ele contou a história inteira, porque como ele sabe que ninguém vai prestar atenção na letra, assim, teve uma entrevista, quem quiser saiu essa semana, uma entrevista no na Louder Sound ali, que é da Metal Hammer, Classic Rock, da Prog. Saiu uma entrevista com ele e ele detalha todos. Acho que foi na Louder, agora eu não lembro. Mas ele detalha todos os. eu- o- cada mínimo detalhe da história, ele conta, assim. Vai perguntar, pra quê, meu amigo? Você precisa contar tanto assim, mas. Como é que é? Para Era encaminhar na Kerrang, não foi? Foi na Kerrang, revista britânica Kerrang. pra gente fazer, Kerrang, que é o som da guitarra, né? Kerrang. É isso, né? o wrap-up do episódio, assim, aquele field que a gente contrataria para um Solada Fest para ficar fazendo coisas entre os shows, entende? Ou seja, ads, Ele ia apresentar as bandas, assim. exatamente. Ele ia ser o mestre de cerimônias contando piada entre os shows ali. E tipo assim, Os ó, stand-up comedy dele, assim. exatamente. Isso, o Alex Scone que abre a noite tocando jazz ali, assim, pra... Aí depois eu entro, aí o Michael Kepfeld contando, fazendo isso, apresentando cada um ali, aí o Blaze, O e Blaze. aí o Blaze vai tocar ali, e aí termina com o Armored Saint, nosso festival. E deu hoje uma interna, lá, que termina como é que é. Cara, Passe VIP, traga sua máquina para o Fotop. É e isso, aí o headliner vai ser o Sabotage. exatamente. É isso, pessoal. Passou porque é um disco legal de redescobrir, um disco especial, assim. Espero que vocês tenham gostado. Faltou alguma coisa, Thiago? É, faltou, eu achava que a gente ia falar do Master of the Rings hoje, assim, eu tava Não, 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 preparado. não. PS, easter egg do fim da história. A gente cogitou, mas a gente abandonou o barco. A gente abandonou o barco, né? E olha que eu disse que eu gostava, tá? Tipo assim. É, tava até. Vou ouvir de novo, faz muito tempo que não ouço, mas a gente jogou pra baixo, morreu a pauta. Não, 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 tá? PS, só porque tu levantou essa lebre. Eu até fui procurar o primeiro Pink Cream com vocalista solo e não encontrei no O, iTunes, que é um disco bem bom. O David Ridgman, primeiro com ele lá. O primeiro dele, ele é Electrified, acho que é. Né, Electrified foi. Não sei se foi o primeiro com o David Ridgman, mas foi o primeiro que saiu no Brasil, se eu não me Isso, é um engano. bom disco não tá. Um bom É, disco. sim. Bem Legal. legal. Foi um dos shows que. A gente estragando o final do episódio. É. Mas quando eles vieram tocar no Brasil, foi o show que roubou a cena, assim. Eles vieram Pô, tocar um dia que ia ter DC Cooper e Primal Fear. tava nesse E, show. isso, no End of Century Metal Fest. O Teve Acid Danã. Tropa de Choque, não. Foi Tropa de Choque, não. Tropa de choque, tropa de choque, Tropa tropa de de choque. Choque.
E se não me engano, Bill Hudson, acho que tocou com a banda dele, né? É a banda brasileira dele, se eu não Não estou lembro. enganando. Tinha uma É, banda que tocou ali entre o. tinha Symbols. Então, o Symbols acabou sendo o headliner do festival, porque o festival atrasou muito. E aí o Primal Fear tocou antes que o Isso. Symbols. E aí foi a sequência, foi o Tropa de Choque entrou, começou, depois foi o Pink Cream. Aí depois do Pink Cream, acho que já foi o DC Cooper. Acho que, não, entre o Pink Cream e o DC Cooper foi a banda do Bill Hudson, que se não estou enganado tocou Damien, inclusive, de Sabotage. Pode ser, E pode ser. aí, e aí teve a banda do DC Cooper, e aí era pra ser o Symbols. E aí o Symbols não veio, foi o Primal Fear, e o Symbols tocou depois e fechou a noite, assim. Eu lembro de uma cena muito icônica, assim. Eu tava credencial pela Whiplash nesse dia. E eu nunca me esqueço que eu acho que era o DC Cooper, e eu era o Ralph Schaefer no Primal Fear, ficava chamando o público para vir para cima do palco. E eu nunca me esqueço de estar vendo aquilo, eu não lembro as dimensões exatas do lugar. Mas eu só lembro do Ralph Shepard, assim, chamar a galera querer A querer derrubar gradinha a ali. Acho que grade. chega a derrubar a Chega a gradinha, viu? derrubar, que Chega aí a tipo, derrubar. a hora de segurança toca a gente pra fora e fala assim, ó, sai! E aí eu só lembro de ver aquela, assim, sabe, tipo, a grade cair, assim, até hoje. Coisas que ficaram, que agora tu desencavou uma lembrança perdida do meu HD. Nossa, estamos aqui pra isso. Vamos fazer o episódio de, sei lá quando. Que ano que foi isso aí? 2000? Ano que vem, 99, 2000. 99, End of Century 99, então a gente pode fazer 25 anos do End of Century Metal Fest. exatamente. Você não lembra que você assistiu Nerd? Você não lembra que existiu? Vamos dissecar o show do Tropa de Choque. Exato. Que teve a Evil Woman. Nunca vocês que eu vi Evil Woman ao vivo. Tá, então. Beleza, pessoal. Acabar logo isso aqui que tá estendendo demais, assim. Pior. É um bonus track, isso aqui tá muito grande.